Eu já começo a falar com você sobre as repercussões, obviamente as repercussões internacionais da prisão de Jair Bolsonaro, porque a imprensa estrangeira destacou que a medida teria sido motivada pela vigília convocada pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, em frente à casa do ex-presidente. Quero saber o que mais a mídia internacional divulgou a respeito dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Bom dia. Bom dia, Daniel. Uma saudação especial a você, a Guta, ao Dr. Marcelo e a toda a audiência que nos acompanha na manhã dessa segunda-feira, dia 24. Olha, Davi, a imprensa ela ficou muito focada tentando entender questões técnicas sobre a decisão, né, que levou à prisão, então, do ex-presidente Bolsonaro. Agora, até para a mídia internacional não é tão simples, porque ora você tem essa questão da vigília, depois nós tivemos a informação, então, da tornozeleira eletrônica, e pelo que eu pude perceber, desde sábado, ao contrário de outras ocasiões em que a mídia internacional endossou algumas medidas que eram consideradas, né, que hoje são consideradas abusivas, digamos assim, desta vez eu percebi um tom mais neutro, apenas dando a notícia sem endossar a notícia em si. Eu não sei se já é um reflexo do BBC Gate, por exemplo, né? A gente sabe dessa repercussão, a gente trouxe aqui para a nossa audiência, mas a mídia internacional, de maneira geral, adotou esse tom mais apenas de dar a notícia sem entrar em questões de opinião, por exemplo. Talvez nos próximos dias, hoje a gente sabe que tem o julgamento aí na primeira turma, que vai definir se o presidente Bolsonaro consegue voltar para a prisão domiciliar ou se fica preso, aí talvez a gente tenha mais artigos de opinião, enfim, relacionadas ao assunto. A gente precisa dizer aqui que, quando se trata de América Latina, o noticiário está muito focado na questão da Venezuela, mas obviamente que no sábado a prisão do ex-presidente tomou conta dos noticiários. A gente também teve alguma repercussão no mundo político, Daniel, muito importante, que foi justamente a publicação do Christopher Landau, que é vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, né, rompeu com as barreiras democráticas e que é muito perigoso que um juiz tenha tanto poder assim. Agora, Daniel, aqui eu tenho a possibilidade de talvez explicar para a nossa audiência por que até o momento o secretário de Estado, Marco Rubio, e não Christopher Landau, que ocupa um cargo importantíssimo. Não estou desmerecendo a publicação do Christopher Landau, que inclusive foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Mas por que até o momento o Marco Rubio não veio a público? A gente vai tratar disso daqui a pouco, mas ele está empenhado desde sexta-feira ali no trabalho em Genebra, na Suíça, sobre um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Isso talvez esteja mantendo o Marco Rubio empenhado, mas muito provavelmente nas próximas horas ou nos próximos dias nós teremos também, assim, uma publicação, algo referente ao secretário Marco Rubio. Mas nesse momento ele está lá em Genebra, na Suíça, trabalhando nisso. Então, o Christopher Landau vem a público em nome do Departamento de Estado, o que eu acho extremamente importante. Ele começa a publicação dizendo que o ministro Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, expôs o Superior Tribunal Federal. Isso é importante para os Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos, esse é um fato que a gente precisa sempre lembrar a nossa audiência, Daniel. Muito bem. Ivan Kleber, eu vou trazer agora uma informação que acaba de ser publicada no nosso site revistaoeste.com para a nossa audiência, destacando que o ministro Alexandre de Moraes acabou de votar para manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, o caso que está em julgamento no plenário virtual da primeira turma do STF. A nossa repórter Loriane Comelli trouxe essa informação para a gente com a máxima agilidade no site revistaoeste.com. Daqui a pouquinho nós vamos discutir esse tema com a Guta Pini, com o Marcelo Rocha Monteiro e contigo também. Prossiga com a sua análise. Não, então é isso, Daniel. Agora nós estamos atentos às publicações que vêm dos Estados Unidos. A gente sabe da importância que tem a questão do Brasil para a administração Trump. Nós também precisamos lembrar aqui que em 2020, que as pessoas podem perguntar por que o Trump estaria tão interessado, né? Além da questão política, que é extremamente importante, nós também temos uma questão pessoal que eu quero lembrar aqui à nossa audiência. Em 2020, nós sabemos o quão conturbada foi a eleição, a vitória de Joe Biden naquele ano. Tão logo
embora Donald Trump não tivesse reconhecido a derrota que ele não reconheceu até hoje, muitos chefes de governo, chefes de Estado, correram parabenizar o Joe Biden. O presidente Bolsonaro, Daniel, foi o último, se não foi um dos últimos, foi o último a esperar ali um posicionamento, inclusive do voto final, lá no Senado, quando os delegados, né, são apresentados. Enfim, o presidente Bolsonaro foi fiel ao Trump até os últimos momentos ali. Aí chegou uma hora que realmente o Biden foi empossado, né, o Brasil tem relações com os Estados Unidos, precisava, de alguma maneira, estabelecer essa relação. Mas o presidente Bolsonaro foi extremamente fiel ao presidente Trump. Então, nesse sentido, além de toda a questão política, além de toda a questão diplomática, a questão do interesse das Big Techs em poder trabalhar no Brasil livremente e por isso a sessão 301, a gente precisa também trazer esse aspecto moral, lembrar aqui a nossa audiência o quão importante foi o apoio do presidente Bolsonaro ao presidente Trump e de sua fidelidade em um momento mais difícil da carreira política do presidente americano Donald Trump. Daniel. Você trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa com o Ivan Kleber. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes, como eu disse há pouco, votou pela manutenção da prisão preventiva de Jair Bolsonaro pontualmente às 8 horas da manhã. Tão logo teve início a sessão virtual no plenário do Supremo Tribunal Federal e escreveu, abro aspas, voto no sentido de referendar a decisão de converter as medidas cautelares anteriormente impostas em prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Fecha aspas, escreveu o ministro Alexandre de Moraes. Mais informações aí no site, na reportagem de Loriane Comelli, no nosso site revistaoeste.com. Diga, Guta. Bom dia, Ivan. Só antes de mais nada, a gente fica realmente chocada, porque acho que a gente não perdeu a nossa humanidade, né? Embora a gente esteja lidando aí com um violador de direitos humanos, a gente sempre espera que as pessoas caiam em si e que o bem seja feito. Então, quando a gente vê um tipo de notícia como essa, me choca. Não é algo que eu olho assim e falo, nossa, não, tá tudo normal do Brasil. Não, isso choca. Então, Ivan, a gente vê que o ministro não recua de forma alguma, ainda mais nesse contexto que depois de decretada a prisão, houve todo um relato da situação médica dele, do Jair Bolsonaro, que já é de conhecimento notório, mas teve esse ingrediente a mais aí, da questão do remédio que ele está tomando, da confusão mental, enfim, que já mostra o que pode ter acontecido mesmo com a questão da tornozeleira. Então, a minha pergunta, Ivan, para você é o seguinte, os brasileiros estão na expectativa de alguma resposta vindo de fora, porque das instituições aqui no Brasil é muito difícil que algo realmente aconteça. A gente viu aí as manifestações, você falou do Christopher Landau, o próprio Jason Miller, advogada do Trump. O que pode acontecer? O que tem espaço ainda para alguma coisa vinda dos Estados Unidos? Olá, Guta, sempre uma alegria estar aqui com você no Jornal da Oeste. Eu concordo com a sua análise. Acho que a atual situação política do Brasil dificilmente será revertida por meio das instituições brasileiras. Eu não consigo ver uma margem para algo surpreendente que possa acontecer vindo de Brasília. De Washington, sim. Guta, até porque a gente precisa lembrar aqui também a nossa audiência que muito da situação que o Brasil está hoje é fruto de um interesse da administração Biden lá atrás, 2021, 2022, no Brasil. Não podemos esquecer e negligenciar isso de nossa audiência. Nós estamos onde estamos porque, sim, teve um interesse da administração Biden em cuidar, digamos assim, da democracia brasileira. Logo, nós imaginamos que a administração Trump tem um interesse em reverter esta situação. Não sou eu que estou dizendo, nós tivemos um artigo histórico, na minha opinião, do jornal Financial Times, que explica ali qual foi o tamanho do interesse. Eu uso a palavra interesse aqui, mas eu presumo que os senhores possam entender o que eu estou querendo dizer com o interesse da administração Biden na política brasileira. Já do lado americano, o que o presidente americano Donald Trump poderia fazer neste momento? Nós temos aí um cardápio de opções que vão desde a lei Magnitsky para mais juízes, a aplicação da seção 301, essa pode ser um pouco mais demorada, talvez mais sanções a autoridades, mas tem um ponto que a gente precisa ressaltar aqui. A administração Trump precisa averiguar se as instituições financeiras do Brasil, no momento,
estão respeitando ou não a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, à sua esposa e também ao seu instituto, que, né, por consequência, entraram na Magnitsky. Essa seria uma movimentação interessante que o governo Trump poderia fazer, justamente ter a certeza de que as instituições financeiras estão aplicando a Lei Magnitsky. Nós temos um precedente recente. Na Colômbia, Guta, o presidente colombiano Gustavo Petro foi sancionado pelos Estados Unidos com sanções menores até do que a Lei Magnitsky. Ele não pegou uma Lei Magnitsky, ele ficou um grau abaixo, digamos assim. Menos de 24 horas depois do anúncio do governo americano, lá em outubro, as instituições financeiras da Colômbia disseram que iriam implementar, sim. Afinal de contas, elas operam nos Estados Unidos, elas têm interesse econômico nos Estados Unidos e, portanto, elas seguiriam ali as diretrizes. Eu pergunto, será que a gente tem essa mesma situação no Brasil? Não sei, é algo que a administração Trump poderia fazer e a principal delas, talvez, a declaração do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Aí a gente está vendo, aí a gente poderia ter certeza que a administração Trump está tentando reverter o que aconteceu com a administração Biden em relação ao Brasil. Guta, espero ter respondido sua pergunta, que é bem complexa, mas é a pergunta do dia. Afinal de contas, até onde a administração Trump está disponível a ir para desfazer o que a administração Biden fez? Esse é o grande questionamento que a gente se faz. Daniel, eu devolvo para vocês no estúdio.